Olá, telespectador amigo, estamos de volta com o programa Conexão Alfa, um programa elaborado pelo Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos, o IPTH. Tratamos de depressão, estresse, nervosismo, ansiedade, síndrome do pânico, TDAH, hiperatividade e as mais variadas ordens de neuroses e psicoses. Tratamos também aquelas doenças psicossomáticas, aquelas doenças que não aparecem nos exames ou, apesar de aparecer nos exames, o médico fala para você, olha, o problema é na cabeça. Então, esta é a nossa especialidade, as doenças psicossomáticas. E também tratamos as mais variadas ordens da vida quando a pessoa não consegue alavancar por mais que se esforce. Tudo bem, Mayusha? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Como tem passado o mês, o ano de 2015? Maravilhosamente. Nossa, então tá animada. Fala aí pra gente então das atividades do nosso instituto. Nós temos todas as terças-feiras, às 20 horas, palestras públicas que você poderá assistir aqui na nossa sede do instituto, que é na Rua Ponta Grossa, número 1836, na Sobreloja dos Calçados Santa Rita, aqui em Apucarana. Se você não é de Apucarana ou se você não está podendo vir aqui no Instituto, você poderá assistir também da sua casa ao vivo e online do nosso site www.ipth.com.br/rádio ou você clica na aba rádio. Você também pode vir aqui para as constelações sistêmicas todas as sextas-feiras às 19h30 e todos os sábados às 14 horas. Você poderá vir trazer um tema para ser trabalhado ou poderá vir conhecer e participar da metodologia. Você também pode vir para as consultas psicanalíticas e terapêuticas em consultório de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 e todos os sábados das 9 ao meio-dia. Temos também aulas de Kundalini Yoga toda segunda e quarta às 19 horas, terça e quinta-feira às 18h30 e todos os sábados às 11 da manhã. Você é convidado aí para participar das nossas atividades. Muito bem, nós vamos continuar falando então, seguindo em frente. O tema agora, do programa, após todas as notícias que a gente precisava dar, a gente está falando sobre relacionamento conturbado, complicado, não só amoroso entre os casais, mas entre os familiares também, que é muito comum isso acontecer, Então, para a gente compreender da onde vem a origem disso e como resolver, hoje o Dr. Celso vai trazer um caso clínico que ele tratou no consultório, para a gente tentar compreender por esse exemplo o que poderia ser feito. Então, é interessante nós falarmos sobre os relacionamentos, porque a família é tudo, Mayusha? É a base, Faltou harmonia, faltou tudo. A paz gera a saúde, gera a prosperidade e todo o bem-estar da família. Quando os conflitos se estabelecem, parece que a prosperidade sai pela janela e a saúde sai pela porta. Bem, primeiro para falar sobre problemas, seria talvez importante falar um pouquinho sobre a vida. Todos nós, quando recebemos a oportunidade de regressar à matéria, nós passamos pelo conselho kármico. Lá no conselho kármico existe uma programação kármica ou chamado de contrato kármico. É feita uma análise em relação ao que nós vivemos no passado, como nós delinquimos ou como nós agimos com sabedoria, com amor, isso tudo pesa, Mayusha? Sim. Então é determinado para mim nascer do meu pai e da minha mãe por uma razão kármica. Não existe um acaso. Tem algumas pessoas que falam, olha, parece que eu nasci de paraquedas naquela família. Não é verdade. Resgate. Tem um resgate. Sempre tem um resgate. Nós não nascemos por acaso na família, como eu disse. Há uma programação a ser cumprida dentro daquele contexto familiar. E a compreensão deste mecanismo faz com que as pessoas vivam bem e vivam com amor. E transmutem isso. Eles conseguem sublimar os possíveis sofrimentos. Agora, quando não há compreensão, o sofrimento aumenta. Porque o conflito aumenta.
Eu quero citar um caso clínico para talvez o nosso querido telespectador entender melhor. Atendi uma moça há já mais de 8 anos, nós temos o caso clínico dela registrado, ela mesmo com o próprio punho escreveu, nos autorizando a escrever em livros, até falar na mídia, porque ela foi muito beneficiada. Então ela disse, né, Mayusha, eu gostaria que isso fosse colocado para outras pessoas, para que eles entendam como a vida é e pratiquem o bem. Essa moça tinha 42 anos, extremamente frustrada como filha, como profissional e até então extremamente frustrada na área amorosa. Ela, aos 16 anos, ela teve um namorado, primeiro namorado, e ela ficou noiva, estava de casamento marcado, e por razão que ela desconhecia, os pais não permitiram que ela se casasse. Isso lá pelos 17, 18 anos. Então a partir daí, essa moça foi ficando frustrada, foi ficando amarga, foi se fechando para a vida e nunca mais se relacionou com ninguém. Por mais que ela quisesse, por mais que ela tentasse. Ela é uma mulher jovem, 40 anos é jovem, boa aparência, mas literalmente fechada para os relacionamentos. Sem falar nos conflitos com a mãe, eram terríveis os conflitos. E ela tinha mais um irmão depois dela e uma irmã que era caçula, era mais velha de 3. E ela era maltratada pelos 3 membros da família, pela mãe e pelos 2 irmãos, uma vez que a mãe era viúva já, o pai morreu muito jovem, logo após o nascimento dela. Então vejam como a terapia do inconsciente, a regressão de memória, pôde trazer luz para o caso desta moça. Na vida passada, ela era uma senhora muito rica, dona de fazendas, de cafezais, e ela na época tinha bastante escravos e escravas, e ela tinha um ciúme de algumas escravas, e lá no passado ela impediu as 2 escravas que trabalhavam na casa dela de se casar. Não permitiu que elas se casassem. E um dos noivos tentou roubar uma das escravas, que era um escravo também, e ela mandou este rapaz para o tronco. Bateram tanto nele, ele morreu. Até ele morrer. E as 2 escravas também foram para o tronco. Apanharam bastante, não morreram, mas ficaram com muitas sequelas, debilitadas, e até que depois de alguns anos, né, depois dessa crueldade que ela cometeu, essas 2 vieram a falecer. Na constelação dela, ficou claro, Mayusha, que ela foi o pivô da morte dessas 2 escravas. Sim. Tá. Então, quando nós levamos ela no túnel do tempo, vai para o encontro e o reconhecimento, as 2 escravas do passado, hoje era uma delas a sua mãe. Ela veio como filha de uma das escravas. E como irmã de uma outra, e como irmão daquele candidato a casar com a escrava que foi morto por ela. Veja o emaranhado que esta moça estava envolvida. E ela bancava de mãe da mãe e de mãe dos irmãos. Ela tinha uma petulância, uma arrogância tão grande, e ela uma pessoa de classe financeira bastante carente, mas ela tinha uma postura, uma arrogância, como se ela fosse bilionária. Ou quer dizer, ela trouxe a arrogância da outra vida, agora submetida a ser filha daquela escrava, irmã e irmão daquele escravo que ela mandou matar. Então, assim, inconscientemente, toda a família dela meio que odiava ela, tinha raiva. Ela dizia para mim com todas as palavras: doutor, eles me odeiam, minha mãe me odeia. E eu tive a oportunidade de fazer terapia nos 2 irmãos e na mãe. E na verdade, a mãe não odiava ela e nem os irmãos. Ela era insuportável. Ela era insuportável. E quando isto veio para a luz, Mayusha, foi como se apagasse essa luz aqui.
Ou seja, Resolveu. acabou definitivamente aquele conflito e aquela forma de nariz empenado que ela tratava a mãe e os irmãos. E o que é interessante, essa mulher tinha muitas dores no corpo. Ela tinha assim dores nas articulações que até parece que a gente sentia os estralos quando ela ia levantar. De quem eram essas dores, Mayusha? Dos escravos? Dos escravos que ela mandou chicotear. Ela resgatou, ela assumiu a responsabilidade de nascer como filha daquela escrava, que era mais bonita, né? Que ela tinha ciúme, e sentir as dores que a escrava sentiu lá no tronco. Nossa. E ela tinha sonhos perturbadores constantes, que ela estava apanhando, que ela estava no tronco e que ela estava sendo morta, que eram as ressonâncias, os insights da vida passada. Quando aparece na terapia tudo isso, né, se abre para a pessoa, para que a pessoa entenda o que ela está passando, a resolução vem desse entendimento, de algum procedimento que você faz lá dentro do consultório, mas a pessoa que está sendo terapizada, ela tem que abrir o coração e sentir essa mudança. Qual é o papel do paciente aí nessa terapia? O primeiro passo que o paciente dá é quando ele vem para a terapia. Quando o paciente se abre para a terapia, já é 90% da solução do caso. Algumas pessoas falam, doutor Celso, mas eu não acredito em vidas passadas, eu não acredito em questões transgeracionais, e eu sempre digo a eles, Mayusha, a nossa metodologia é científica, não depende de crença. Não depende de crença. Se você está doente, toma um remédio, não precisa se acreditar no remédio, o remédio vai te curar. Da mesma forma é a terapia do inconsciente. Quando a pessoa se submete à hipnose e vai até, na verdade não vai a lugar nenhum, né? Ele abre aquele registro que está dentro dele. Aquele registro estava emitindo a ressonância, Sim, que causa a dor e o sofrimento e o conflito. Agora, você ressignifica o registro, o que acontece? Ele deixa de enviar a ressonância e perde a força. E aí você perguntou qual é a participação do paciente. Depois da terapia, claro que aí precisa a compreensão e a mudança de hábitos. que essa arrogância que ela tinha, né? Como é que ela vai ter que trabalhar isso e diminuir? Então, por isso nós temos as palestras públicas no IPTH, porque nós percebemos que só a terapia talvez era pouco. Nós precisávamos dar uma ajuda maior para os pacientes pós-terapia. Então, há 23 anos atrás, eu tive essa ideia, Mayusha, de fazer essas palestras de autoestima, falando sobre a vida, sobre os mistérios, sobre a espiritualidade, sobre o destino, para alavancar essas pessoas a darem o toque na mudança de vida e a mudança de hábitos. E aí, realmente, o que as pessoas precisam entender é o seguinte: quando estava dentro deles o registro era responsável pela ressonância. Não tendo mais o registro, fica o hábito. Mas o hábito é mais simples de resolver. O hábito, com boa vontade, se resolve, mas o pano de fundo, só terapia ou reza ou qualquer outra coisa, não resolve. Entendi. O programa de hoje está chegando ao final. Mas tem que abrir o arquivo, tá? Para resolver. Então, se você precisa de ajuda, liga aqui e agende um horário com a gente para a gente delimitar aí um tratamento para você. E continue seguindo as nossas atividades pela internet, lá no nosso site, no nosso canal no YouTube. Até mais. Um grande abraço.